Bem-vindos a mais um vídeo. Será que eu ainda sei gravar vídeos depois de mais de 15 dias sem gravar? Ahm, Porque estado engripado não é propriamente a coisa mais fantástica para se gravar vídeos e ter que parar e tosse, suar o nariz e sabe-se lá mais o quê. Espero que se note a diferença de qualidade de vídeo e da qualidade de som, talvez, porque houve aqui um upgradezinho na câmara e no microfone também. Obrigada, Hugo e Manuel também. Graças a vocês, isto é possível. Mas então, sem mais delongas, vamos ver se ainda sei fazer isto. Vamos falar das minhas leituras de janeiro. Se eu me perder naquilo que estou a falar, é porque eu não estou a ver quanto tempo é que isto está a gravar. Portanto, não tendo o temporizador, eu perco-me. Portanto, é normal que os vídeos agora possam ser um bocadinho mais longos do que aquilo que era o habitual. Mas só vou saber isso quando estiver a gravar. Leituras de janeiro. Eu li muitos livros em janeiro. Uma parte deles foram livros acessíveis, fáceis de ler, e por isso mesmo é que foram muitos. Vou começar então pela primeira leitura que eu fiz em 2024, que foi terminar de ler O Senhor dos Anéis. Portanto, ah, além disso, por essa altura eu descobri que 2024 é o 10º ano consecutivo em que eu releio todos os anos O Senhor dos Anéis. No entanto, este The Return of the King eu não vou contar como uma releitura de 2024 porque estava a terminar, não é terminar, estava a terminar hum, a releitura que tinha começado em 2023. Portanto, lá mais para a frente no ano, irei parar e pensar sobre o que é que eu aprendi, se é que aprendi alguma coisa, em 10 anos de reler Senhor dos Anéis todos os anos. Mas como eu estava a dizer, eu em 2023 tinha lido A Irmandade do Anel e As Duas Torres. Faltava-me ler O Regresso do Rei, que eu ponderei não ler, porque não é o volume que eu gosto mais. O meu preferido é As Duas Torres. E, no entanto, existem muitas cenas na Irmandade do Anel que eu também gosto bastante. O Regresso do Rei é assim aquele que eu normalmente presto menos atenção. No entanto, é aquele livro que, quando leio, acaba-me por surpreender mais vezes, especialmente nos capítulos de Regresso ao Shire, que são aqueles que eu, por norma, tenho tendência a ignorar um bocadinho. Porque quando chega ao final de. Depois da destruição do Anel, não existe mais história. Existe muito mais história, mas para mim é como se não existisse. E portanto eu fico sempre surpreendida com essa parte do livro. E por isso mesmo comecei o ano com este livro. Depois os outros livros não vou falar deles por ordem, porque o meu Goodreads é capaz de ter a ordem que eu os li, mas como eu organizo os livros neste momento, quando vou escrever sobre eles, muitas vezes é por das duas uma, ou projetos em que participei ahm, com a leitura desses livros, ou estão. Este ano acho que estou a organizá-los um pouco por género. ahm, e portanto o livro seguinte foi o calhamaço do ano até agora, que é o The Way of Kings, do Brandon Sanderson, o primeiro livro do Stormlight Archive. É sempre fantástico ler Brandon Sanderson. Eu esqueço-me sempre disso. Bem, é sempre fantástico ler. Eu só li Mistborn. Li a primeira trilogia de Mistborn e li dois dos quatro livros da segunda era de Mistborn. The Way of Kings é diferente e igual ao mesmo tempo. É muito acessível, é muitas personagens. É viajar na maionese durante muito tempo, porque. Mas isto aconteceu-me da mesma maneira ah, quase um pouco da mesma maneira com Mistborn, e eu já aceitei que com Brandon Sanderson é ler, aceitar e esperar para ver o que é que vai acontecer a seguir. Porque se queres perceber muito bem como é que o mundo funciona, não. E por favor, evitem. Eu tive que me controlar muito. Evitem ir ao Google
Evitei ir às páginas que existem sobre, por exemplo, Cosmere, que é aquilo que eu fui pesquisar 2 ou 3 coisas e foi do género: "Ok, não vou não olhar para aquilo, ok, é isto que me interessa saber, ok, o resto não vou olhar, porque senão, depois saberei coisas a mais". E eu não me importo com spoilers, mas, com o Brandon Sanderson eu quero ser surpreendida. Eu quero ser eu quero ir na viagem sem saber o que é que vai acontecer. Há outros livros que eu às vezes gosto de ter a certeza que, ok, esta personagem, vai tudo correr bem com ela, mas por enquanto ainda não tenho teorias nenhumas com o The Stormlight Archive. Hum, Espero, entretanto, ao longo deste ano, ler mais qualquer coisa de Cosmere. Porque eu decidi, este ano que era o ano em que eu ia começar Cosmere a sério, mas não seja para decidir, ok, o senhor tem muitos livros, eu tenho que decidir se quero continuar, a adquirir os livros dele, ler os livros dele, ou se vamos parar por aqui. Spoiler, provavelmente não vamos parar por aqui, eu vou querer ler tudo de Cosmere, até porque ainda por cima, de Stormlight Archive, eu já não me recordo quantos livros é que é suposto ter esta série, são muitos. Supostamente o quinto sai este ano. Cada livro desta série tem mais de 1000 páginas. Mas é uma viagem agradável. A parte, talvez que não é que me custou, mas é porque às vezes a pessoa gosta tanto de uma certa personagem e não quer ir para os próximos capítulos que têm, um ponto de vista de outra personagem. E aqui durante estas 1300 páginas nós temos pelo menos 3 pontos de vista diferentes. São mais, são mais pontos de vista diferentes, mas temos 3 principais. E às vezes conseguir perceber quando são outros, como é que eles vão se encaixar na história, não sabes. Não sabes, só quando leres tudo é que sabes e depois é mas até chegar lá, tens que aguentar. Tens que aguentar, tens que ir lendo. Mas uma pessoa curiosa e que fica ansiosa com os personagens ou a saber o que é que vai acontecer a seguir, é terrível. É terrível, uma pessoa tem que, continuar. Portanto, Brandon Sanderson, Cosmere, aqui vamos. Esqueci-me de dizer uma coisa, em relação à minha TBR de janeiro, a minha TBR de janeiro não, em relação ao do Return of the King. Eu se me contei que fosse um dos livros recomendados para janeiro. Batota, provavelmente. Se eu vou voltar ao Senhor dos Anéis este ano, muito provavelmente também, até porque é o 10º ano de reler o Senhor dos Anéis, vou ter mesmo que reler este ano. Depois para o ano não sei se vou reler, mas este ano tenho mesmo que reler, fazer os 10 anos e dizer que durante 10 anos li todos, todos os anos o Senhor dos Anéis. Hum, por nenhuma razão em específico, mas é mesmo já que tenho feito isso, já que não me dei conta que estou a fazer isto há 10 anos, que é muito estranho estar a fazer isto há 10 anos, mas por outro lado é muito interessante. Mas pronto, enfim. Um outro livro que era da minha TBR de janeiro é o Revenge, da Yoko Ogawa. Um, É um livro de contos que me tinha sido recomendado pela Paula e que eu gostei muito, muito de ler. Foi um livro que eu li de um folgo só e tem uma coisa fantástica que é todos os contos têm algo que os interliga. Portanto, eles fazem todos parte do mesmo universo. Algumas coisas até poderão ser do dia a dia, mas tem ali algumas coisas que nos deixam na dúvida se será exatamente do mesmo dia a dia ou em que linha temporal é que eles são, porque há uns que vão ao passado, uns que vão para o futuro. Portanto, há outros que todos eles são contados como se estivessem a acontecer agora, portanto no presente, mas, em relação uns aos outros, há uns que vão mais para trás, outros vão para a frente. Eu adorei a escrita. Não sei o que ler a seguir da autora. Já andei a ver alguns livros, mas não sei o que ler a seguir. Hum, os contos têm às vezes algumas coisas que são estranhas, mas eu gosto desse tipo de literatura, que por vezes nos podem deixar desconfortáveis, mas o detalhe de haver sempre um elemento que liga os contos todos é fantástico. É fantástico. Mesmo fantástico. Porque é que eu demorei tanto tempo a ler este livro?
não sei. Reflexões para outra altura. Um outro livro da minha TBR que eu li foi Fairy Tale: A Very Short Introduction, da Marina Warner. É um pequeno livro, exatamente como diz o título, sobre contos de fadas, sobre os contos de fadas como. Eu não queria chamar género literário, porque não é necessariamente só um género literário. Existe discurso sobre algumas coisas sobre contos de fadas de origem oral ou os de tradição literária. hum, Algumas pessoas que foram importantes para a disseminação dos contos de fadas, para aquilo que nós hoje reconhecemos como os contos de fadas, ou os contos de fadas que nós conhecemos mais, e é muito interessante. Eu tenho lido alguns livros sobre esta temática, porque é uma coisa que eu gosto, e tenho vários livros nas minhas estantes. Isto já veio um bocadinho da minha tese de mestrado, a minha tese não acabada de mestrado, em que eu queria e cheguei a fazer, mas depois não entreguei. Portanto, é um projeto inacabado. Um, Ilustrar alguns contos de fadas, ah, mas eu perdi-me um bocadinho na parte mais que não tinha nada a ver com a minha área, ainda por cima. Com a parte de saber de contos de fadas, construção de contos de fadas, a origem dos contos de fadas, como escrever um conto de fadas, todos esses detalhes. E depois, como deixei de parte esse projeto, durante muito tempo fui adquirindo conhecimentos sobre contos de fadas e fui lendo mais contos de fadas, fui comprando mais livros de contos de fadas. Portanto, quantas vezes é que eu já disse contos de fadas? Muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, durante muitos anos, mantive-me afastada. E recentemente, nos últimos anos, nos últimos talvez 5 anos, decidi que era algo que eu queria regressar. Era um projeto que eu gostava de regressar, não relacionado com. Já não tem nada a ver com aquilo que eu queria fazer em termos de tese de mestrado, ou, aliás, não era bem tese, era mais projeto de mestrado. Ah, mas continuar essa ideia e ao mesmo tempo colmatar o resto de conhecimento que eu comecei a adquirir na altura sobre contos de fadas. E ao mesmo tempo, pronto, tenho adquirido vários livros, tenho lido algumas coisas, tenho alguns livros em formato físico, outros são muito difíceis de arranjar em formato físico, portanto tenho em formato digital. Tudo isto para dizer que, portanto, é normal que vou encontrar mais livros deste género nas minhas leituras futuras, porque eu já estava alguns anos para retomar estes assuntos. Não só o estudo sobre os contos de fadas, mas também, talvez, a escrita e ilustração de alguns, mas outras coisas têm-se posto à frente, outras prioridades têm sido mais importantes ou acabam por ficar por segundo plano. E desde o ano passado em que comecei a ler mais algumas coisas, e comprei mais livros também relacionados com a temática, hum, estou mais. Estou a tentar ler e aprender para poder depois começar a aplicar isso naquilo que eu quero fazer e decidir o que é que eu quero fazer mesmo em concreto. hum, que histórias é que quero contar ou que quero recontar, porque essa também é outra hipótese. Hum, e pronto, este foi um desses livros que eu adquiri e que li. Este é talvez dos livros todos que, não só dos últimos livros que eu tenho lido, mas também dos que tenho na estante dos mais técnicos, sobre contos de fadas, talvez seja o mais acessível. Por isso mesmo, é uma introdução, uma curta introdução sobre o conto de fadas. Muito bem escrita, não tem jargão, não se perde em filosofias e outras IAs, como outros livros, mas é uma base interessante. Tem também uma bibliografia interessante. Alguns deles são livros que eu conheço, outros nem por isso, outros estão em línguas que eu não leio. Portanto, se não existem em inglês,
provavelmente será difícil de os ler, especialmente quando são coisas em russo ou francês, que eu arranho umas coisas, mas não o suficiente para ler coisas mais técnicas, ou até mesmo para ler, se tal, provavelmente um conto de fadas, especialmente se tiver francês mais antigo. Portanto, eu tenho que me apoiar naquilo que existe em inglês. Foi uma leitura muito interessante. Quando estava a ler este livro, descobri que tenho, porque eu comprei 2 vezes este livro, porque eles existem em 2 versões. Esta versão mais recente e uma versão ligeiramente maior, que foi o texto original, que agora vou ter que reler para saber qual é a diferença. Eu não consigo, não. Se eu soubesse isso, não tinha comprado este que vou comprar depois de ter comprado o outro. Mas pronto, detalhes. Já não é a primeira vez que isto me acontece. É muito chato quando acontece, mas já não é a primeira vez que me acontece. E deixa-me chateada. Porque ainda por cima, quando mudam os títulos dos livros, não há maneira de uma pessoa saber a não ser que vá ler os detalhes. E eu às vezes não leio os detalhes. Problema. Costumo ler, mas quando não leio é quando cai no esparrelo. Um outro livro que eu li também relacionado com contos de fadas é o Buried Treasures: The Power of Political Fairy Tales, do Jack Sipes. Um, este não é um livro tão acessível. É um livro recente, saiu o ano passado, ou este ano, o ano passado, provavelmente. Não é tão acessível porque o Jack Sipes às vezes vai buscar coisas relacionadas com psicologia, neurociência, filosofia, história. um, e às vezes escreve de uma maneira muito académica, e às vezes fala de coisas que não é bem aquilo que eu estou à procura nos contos de fadas. Às vezes é interessante ler, outras vezes não por isso. No caso deste livro do Barry Treasures, The Power of Political Fairy Tales, ele vai buscar algumas pessoas que escreveram contos de fadas com algum pendor político. Ou, sim, basicamente é isso. Há coisas interessantes em vários níveis. Talvez a parte mais interessante seja alguns autores do século XX e como é que isso está relacionado com a nossa história do século XX, somente da nossa história Europa. Foi muito interessante de ler. Em alguns casos, que é sempre o problema destes livros, há sempre pessoas que são mais interessantes, outras que são menos interessantes. Quando ele fala de pessoas que tinham, essencialmente ilustradores e artistas, eu senti falta de ver registro desse trabalho, até porque alguns deles não é assim tão fácil encontrar na internet, porque são autores esquecidos, autores, artistas um pouco esquecidos, por razões políticas, essencialmente. E, portanto, senti essa falta. Não foi dos meus livros favoritos de contos de fadas, mas foi interessante ver que é possível adaptar contos de fadas ou contar contos de fadas e dar-lhes algo que esteja relacionado com o nosso dia a dia, com as coisas que nós vivemos no dia a dia, e passar as mensagens que queremos, sejam elas políticas ou menos políticas, apesar de provavelmente haverá sempre qualquer coisa de político no meio disso tudo. Um dos meus livros favoritos do mês foi o All the Violet Tiaras, Queering the Greek Myths, da Jean Menzies. Menzies? Ai, não sei dizer o nome dela. A Jean tem um canal do YouTube, BookTube, há vários anos. Eu sigo há alguns anos. Gosto de. Posso não ver todos os vídeos, mas gosto de ver alguns dos vídeos que ela fala sobre várias temáticas diferentes. Ela tem publicado vários livros. Eu já ofereci um sobre mitologia grega. Não o li, mas, mas ofereci. Ela tem alguns interessantes. Tem também um livro de fantasia que eu tenho, mas ainda não li. E este é um livrinho muito pequenino. Esta editora 404 England tem, são livros essencialmente de ensaios muito interessantes. Eu li o ano passado um que era sobre o estúdio Ghibli e sobre grief, que eu esqueço sempre disso. Como é que se diz em português? Luto. Portanto, o luto e os estúdios Ghibli. E quando vi que este livro da Jean ia sair, pareceu-me interessante. Foca-se essencialmente em recontos de mitologia grega,
se vocês não seguem a Jean, a área mesmo em que ela estudou está relacionada com a antiguidade, gregos e romanos, e portanto ela conhece os textos clássicos, se calhar melhor do que muita gente. Portanto, é interessante a referência que ela faz a alguns dos clássicos, mas também há como nos dias de hoje estamos a pegar, estamos, de uma maneira geral, vários autores queer estão a pegar em textos antigos e estão a dar-lhes novas roupagens e contar novas histórias inspiradas em coisas antigas, mas obviamente com outra visão. Portanto, se são fãs de mitologia grega e gostam de ler recontos queer, poderá ser um livro interessante para vocês verem. Depois, também recomendado por algumas pessoas, e eram uns livros que eu já tinha alguma curiosidade, comecei a série The Murderbot Diaries, da Martha Wells. Ouvi-os em audiobook, portanto não tenho em formato físico. Portanto, o primeiro livro é All Systems Red e o segundo é Artificial Condition. Espero chegar aos seguintes brevemente, porque gostei bastante. Murderbot Diaries é sobre um robô. Quer dizer, não é bem um robô. Qual seria a palavra mais correta? Não é robô, é um androide. Que tem uma parte orgânica e partes mecânicas e robóticas. No entanto, o Murderbot é uma personagem complexa, interessante. As coisas são narradas na primeira pessoa. Ele só quer fazer as missões para qual foi contratado para fazer e depois regressar às suas séries. Compreendo, compreendo. Fazer o teu trabalho e o resto não interessa. Humanos, não, que chatice. Lidar com pessoas, não, deixa-me estar aqui no meu canto. Eu quero ver as minhas séries e não lidar com nada. Até o momento em que tens que lidar, mas pronto. Ah, o Murderbot vai começar a questionar coisas ao longo destas duas novelas. E eu estou muito curiosa para saber o que é que vai acontecer a seguir, porque nós vamos saber mais coisas sobre o passado do Murderbot. E eu quero saber que escolhas é que ele vai fazer no futuro, se ele se vai continuar a dar com humanos ou não. Portanto, eu não vou perder os próximos episódios. Depois li três mangás, porque o quinto volume ia sair, ah, e porque eu estava a ver também a adaptação da série, a versão tailandesa, porque a versão original é japonesa, que eu já vi e gostei bastante. Portanto, a Cherry Magic do Yu Toyota é um mangá cómico sobre um jovem virgem aos 30 anos e que ganha um superpoder à conta disso. Ele consegue ouvir os pensamentos das outras pessoas quando lhes toca, mesmo que seja tocar sem ser de propósito. Isso leva a situações muito estranhas e cómicas, especialmente quando ele descobre que a pessoa com maior sucesso no trabalho dele tem uma paixoneta por ele. E portanto ele acha-se que é um Zé Ninguém. E depois as coisas vão acontecendo. Mas pronto, existem situações muito caricatas, tudo influenciadas por aquele poder que ele tem. E pronto, eu estou a gostar bastante de ler mangá. Como eu disse, eu já tinha visto a adaptação para a série e o filme japonês, que são adaptados diretamente do mangá. O mangá é ongoing, portanto ainda está a ser publicado. Acho que já foram publicados 13 volumes. Eu não sei o que é que eles vão criar mais, mas certo? Como eu estava a dizer, eu este ano estava a ver a adaptação para a adaptação tailandesa, que eu achei que estava um bocadinho mais fiel àquilo que eu tenho lido do mangá. Mas entretanto, essa deixou de estar disponível. Mas eu ainda hei de arranjar uma maneira de a ver.
O mangá começou a ser em espanhol o ano passado. Em inglês já está mais próximo, acho que está no 10º volume, e acho que tem sido a loucura agora nos últimos meses. Não sei não sei se as pessoas no TikTok descobriram o Cherry Magic, mas descobriram tudo fixe. Aprovo. Um, Pronto, eu li o segundo, o terceiro e o quarto volume em janeiro. Estou a aguardar que aqui nossos amigos em Espanha continuem a publicar. Entretanto, já li o segundo não, o quinto volume, que foi um que já saiu este ano, e o sexto volume deverá sair no próximo mês, salvo erro. E eu estarei aqui à espera para os adquirir e comprar e ler. E como eu disse, é uma série leve, que eu estou a gostar, cómica. Pronto. Não tem só as duas personagens que eu falei, tem outras personagens, mas as principais são aquelas que eu referi. Depois, para o 48 Horas da Nona, que tinha o tema de ler um livro, ler um livro que já tínhamos para ler no ano anterior, qualquer coisa assim do género. 48 Horas da Nona é um desafio que acontece quase todos os meses e que é organizado pela Sofia de Daily Masses e pela Faith Strange, no Instagram, para ler banda desenhada. Normalmente decorre num fim de semana. Eu este mês em janeiro, li um livro que chegou às minhas tantas no ano passado, que se chama A Velha Guarda. É o livro 1, Abrir Fogo, do Greg Rucka e Leandro Fernandes. E existe uma adaptação para série? Filme? Eu gostei mais do que estava à espera. A premissa é interessante, apesar de haver algumas coisas que eu achei que eram muito violentas. Estou interessada em ler os volumes seguintes, mas não é nenhuma prioridade. A premissa é que as personagens desta velha guarda são guerreiros que não morrem. Portanto, alguns deles estão há séculos em todas as batalhas que têm existido pelo mundo fora, ou em todos os conflitos, e que não morrem. Obviamente, com as tecnologias nos dias de hoje, fica um bocadinho mais difícil passarem debaixo do radar e de não ver pessoas que deem que eles não envelhecem, que eles não morrem, mas eles não são imortais. Essa é uma coisa interessante. Eles não morrem até o dia em que morrem. Foi interessante, não sei se não sei se vou para o filme ou para a série, que eu já não me recordo o que é, para tentar saber mais algumas coisas, ou se vou ler o resto da BD. O ideal seria ler o resto da BD, mas não sei o que é que vou fazer. Ainda numa onda de leituras leves e de continuação de coisas que eu comecei a ler em 2023, li o volume 2 e o volume 3 do Thousand Autumns de Meng Qixi. Dos Dan Mais que eu tenho lido, este é um dos meus favoritos. Tem uma componente histórica e tem uma parte de componente que também é um pouco de fantasia. Eu tenho dificuldade em explicar os termos que fazem sentido para estas histórias, porque eu não tenho grande conhecimento sobre eles, portanto. Mas há termos para isto. É uma novela chinesa, portanto, a parte de componente histórica tem um termo que está relacionado com isso, a parte da fantasia tem outro termo, a parte de Dan significa que tem personagens gay, pronto, personagens principais gay. Apesar disso não ser todo o foco da história, ou pelo menos aquilo que eu estou a gostar mais da história não é necessariamente isso. Por um lado temos uma personagem daoísta, hum, que é muito reto, tem um sistema moral muito grande, hum, o que é que está certo, o que é que está errado. Apesar de desde o primeiro volume ele já foi aprendendo que as coisas não são branco e preto, existe muitas nuances nas coisas. E temos uma outra personagem que vê as coisas de uma maneira muito negativa. Não quer dizer que ele seja uma personagem má. É, uma personagem má. Não quer dizer que ele seja o vilão. Há pior. Ahm, mas existe uma coisa que acontece à personagem principal no início do primeiro livro. Ela cai em desgraça. É ajudada pela outra personagem, mas não numa perspectiva de ajudar. É que ele.
Portanto, aquela primeira personagem da Alwista é tão brilhante, é tão naif, tem assim uma moral assim muito grande e o outro quer vê-lo em baixo, quer vê-lo a ser completamente destruído, e depois de ser traído por todas as pessoas que estavam à volta dele, por, depois de cair e passar pelas piores desgraças, porque ele vai passando por algumas ao longo dos volumes que eu já li. Ele está sempre à espera que essa personagem perca a sua maneira de ser, ou que se transforme, que se corrompa. E isso nem sempre acontece. Ou melhor, isso não acontece. Portanto, é muito interessante ver esta dinâmica entre estas duas personagens. Como pano de fundo, temos o Império à beira de guerra, instabilidade política e militar também. E portanto, todas essas partes são elementos na história muito interessantes. E eu mal posso esperar para que saia o quarto volume. Este ano sai o quarto e o quinto, que eu irei ler assim que eles saírem. O quinto é o último volume, porque eu quero saber o que é que vai acontecer. E preciso de saber o que é que vai acontecer, porque terminou num momento em que as coisas estão todas a mudar. Ao longo de 3 volumes, nós já aprendemos muito sobre estas personagens, sobre este mundo, e agora tudo mudou. Tudo mudou, especialmente a nível político e a nível de quem é imperador e essas coisas todas. E eu preciso mais, eu preciso saber o resto. Portanto, terei que aguardar por março. Provavelmente só em abril é que irei conseguir ler o quarto volume, mas muito entusiasmada. E por último, um livro que eu estava muito entusiasmada que fosse reeditado. Um livro não, são 4 pequenos livros. São livros infantos-juvenis, ou aliás, são mais infantis do que. Hum, sim, infantos-juvenis, se calhar será mais correto. São 4 livros da Ursula K. Le Guin, e é o Catwings. Sim, são gatos com asas. Portanto, temos o primeiro livro, Catwings, Catwings Return, Wonderful Alexander and the Catwings e Jane on Her Own. E eu adorei estes livros. As ilustrações são de um ar assim um bocadinho vintage, mas são adoráveis. Se gostam de gatos, recomendo bastante estes livros. Portanto, estes gatos. Não existe assim nenhuma razão porque deles terem asas. Eles são diferentes e vão ter que se adaptar. E nós vamos descobrir como é que os primeiros gatos com asas, ou gatos alados. Será que gatos alados são um bocado mau? Mas não sei porquê. Poderá fazer sentido. Como é que eles surgiram? Depois eles regressam ao seu ponto de origem. Um novo gato aparece no terceiro livro e no quarto temos uma panterinha. Eu chamo panterinha a gatos pretos, dos quais eu gosto bastante. Ahm, Vai ter as suas próprias aventuras, porque era a mais jovem, irrequieta. ahm, e eu acho fantástico todas as mensagens que a Ursula K. Le Guin passa nestes livros. É fantástico. É fantástico. Porque ela não cai naquelas coisas, naqueles clichês que muitas vezes acontecem. Pessoas, às vezes, sem dar por isso, cai, porque todas as histórias são assim, ou muitas histórias são assim, e em nenhum deles ela cai em clichês. Ahm, é fantástico. Gostava de ter lido estes livros quando era mais nova. E estou muito contente que tenha existido uma reedição, porque era dos poucos livros da. Não são os únicos livros, mas era dos poucos que eu ainda não tinha conseguido arranjar da autora. Foram estas as minhas leituras de janeiro. Foram muitas leituras, boas leituras. Já leram algum destes livros? Ficaram interessados em algum? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo.